E nessa manhã eu quero tratar sobre isso, fé sólida nas lutas da vida. Eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta, para a gente aprender junto como enfrentar tudo isso. Talvez você tenha recebido um diagnóstico médico desfavorável, talvez você esteja vivendo algum problema sério de divórcio, de desemprego, talvez o término de um relacionamento bem complicado, enfim, enfrentando, passando por um tempo tenso, intenso, denso, difícil, de provação e tribulação na sua vida. E a palavra de hoje, ela vai nos ensinar exatamente isso, como você enfrenta esse tempo difícil que bate na nossa porta e muitas vezes não manda recado. Então, a palavra de Deus diz assim, em 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 1 ao 10. Pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros, sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa, diante do nosso Deus, orando noite e dia, com máximo empenho, para nos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Pai, fala conosco nesse momento tão importante, que nós voltamos toda a nossa atenção para a Tua Palavra. Tira, Senhor, toda a distração e nos ajuda a concentrar naquilo que o Senhor realmente quer falar com cada um de nós. É o que te pedimos, te agradecendo em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Como ter uma fé sólida para enfrentar tempos difíceis? Como ter uma fé sólida para enfrentar as lutas da vida? As provações que surgem, e como eu disse, bate na porta de todos nós, e tantas vezes sem avisar antecipadamente. Quando os tempos difíceis vierem, nós precisamos ser aprendizes, nós não podemos ser vítimas. A nossa vida inteira aqui, no púlpito dessa igreja, nós usamos o nosso tempo para preparar os membros para tempos difíceis. Nunca omitimos isso, nunca escondemos isso, nunca enrolamos a igreja dizendo que vai ser um mar de rosas, desde que você faça a ação A ou B. Mas nosso papel, entre tantas outras coisas, é preparar você a resistir, a suportar. Como o apóstolo Paulo mesmo disse, nós já tínhamos dito para vocês que a chapa ia esquentar, e de fato esquentou. Já predissemos, Paulo disse. E o nosso trabalho tem sido esse, para você encarar os seus problemas não como vítima, mas como aprendiz. Ou seja, se você está passando por um tempo de provação, não se vitimize. Não se vitimize. A vítima, ela constantemente está perguntando para Deus: Senhor, por que eu estou passando isso? Fiz tudo certo, Senhor.
me comporto certo, eu oro, eu busco a Deus, eu jejuo, eu contribuo, eu estou na igreja, eu faço a obra, eu ajudo as pessoas. Por que eu estou passando isso? Eu não mereço isso. Esse é o argumento da vítima. O aprendiz já diz: Senhor, o que tu queres me ensinar enquanto eu estou passando por esse tipo de coisa? O que eu preciso aprender com isso? Em que eu preciso melhorar? Esse é o pensamento de um aprendiz. O que se vitimiza vive tentando encontrar culpados. A culpa é sempre de alguém. A culpa é sempre de alguma coisa. Mas o aprendiz, ele aprendeu a descansar na soberania de Deus. Ele sabe que Deus está no controle da sua vida e nada vai acontecer com ele sem que Deus permita. E se Deus está permitindo, algum propósito soberano ele tem nisso, para que o nome dele seja glorificado na minha vida. Porque não existe nada, meus irmãos, absolutamente nada que aconteça na minha e na sua vida que não esteja debaixo da sabedoria de Deus, da bondade de Deus, da providência de Deus. Nada está fora do controle dele. O apóstolo Paulo está aqui e ele vai buscar informações de como estão os irmãos em Tessalônica. Ele está preocupado com esses irmãos. Ele abriu essa igreja, ele está ausente, ele deixou lá todas as suas orientações do cuidado, do zelo, com a palavra, a fé, as dificuldades que viriam. Ele deixou tudo pronto. Só que já tem um tempo que ele não vê o povo. Ele está preocupado e não mais aguentando. Ele diz: eu estou enviando o Timóteo para indagar o estado da vossa fé. Eu quero saber o termômetro da fé de vocês. Vocês estão fracos, estão frios, estão fortes, aquecidos, estão fervorosos, estão apáticos? Como vocês estão? Esse aqui é o papel do apóstolo Paulo. Ele manda Timóteo. E graças a Deus, Timóteo traz boas notícias para Paulo. Então ele escreve esta primeira carta aos Tessalonicenses. E exatamente nesse capítulo 3, nessa primeira parte, nós lemos do 1 ao 10, é interessantíssimo porque Paulo vai nos ensinar aqui alguns princípios que vão nos encorajar em tempos de lutas, de aflições, de provações, tempos difíceis. Se você hoje está vivendo um bom momento na sua vida, dê graças a Deus, mas se prepare, porque tempos difíceis vêm para todos nós. E muitas vezes de maneira surpreendente. Então Paulo vai nos dar aqui alguns princípios. E o primeiro deles está aqui no versículo 3. Deixa a sua Bíblia aberta no seu colo e acompanhe comigo. A primeira parte do versículo 3. A fim, vamos juntos? De que ninguém se inquiete com estas tribulações. A fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações. Qual é o verbo que está aqui? O verbo inquietar. E a primeira coisa que Paulo nos ensina é que provações, tribulações, lutas geram inquietações. Nós não somos de ferro. Nós não somos super-heróis. Geram inquietações. Inquietações físicas, inquietações emocionais, inquietações espirituais. Mas todo cristão é provado por Deus. As provações geram inquietações. E todo cristão é provado por Deus. E o verbo inquietar aqui significa algo que nos tira a paz. Algo que nos tira a quietude. Algo que interna ou externamente rouba a nossa estabilidade, a nossa tranquilidade. Provações geram inquietações e perturbações. Mas você precisa entender de uma vez por todas que a coisa mais importante nas provações da vida, ouça isso, entenda de uma vez por todas, a coisa mais importante nos problemas da sua vida não é você entender tudo o que está acontecendo. Porque esse é o nosso problema. Esse, às vezes, é a nossa crise de ansiedade. Esse, às vezes, é o nosso pânico, a nossa insônia. Esse, às vezes, é o nosso drama. Porque nós queremos entender os porquês de tudo.
E a coisa mais importante das provações não é você entender tudo, mas o mais importante é você agir corretamente ao que está acontecendo naquela situação específica da sua vida. Porque às vezes nós gastamos muito tempo tentando buscar explicações, conhecer, descrever, queremos dissecar o problema e ter resposta para tudo. E às vezes, olhando tanto para o problema, e deixamos de olhar para o Deus que está permitindo o problema. E é muito interessante porque nós jamais seremos isentos de provações. Jamais. Se você é crente em Cristo Jesus e a sua vida é um mar de rosa, tem algum problema com a tua fé? Tem alguma coisa errada? Aliás, só em você ser um ser humano nesse mundo e passar a vida isento de problemas, tem alguma coisa errada. O mundo que está caído, amaldiçoado, tem alguma coisa errada. Então, jamais seremos isentos de provações. E é importante você saber de uma coisa: a fé não te imuniza de problemas. Como alguém que passa a fazer parte de uma igreja, como alguém que passa a viver a sua vida de fé e diz: poxa, agora que eu estou na igreja, a minha vida está acontecendo um monte de coisa. Não tem novidade nisso. No mundo já acontecia, você não percebia. Achava que tudo fazia parte das dificuldades humanas. Agora, o inimigo vai se aproveitar de você estar na sua caminhada de fé para fazer você entender que o seu problema é estar na igreja. Mas a grande verdade é que nós não somos isentos de dificuldades. E a fé não nos imuniza dos problemas, das dificuldades. Pelo contrário, a fé vai aumentar as chances de provações na nossa vida. Porque cada vez que você é provado, você cresce, você desenvolve, você amadurece, você vai sendo conformado à imagem de Cristo Jesus. Isso tudo a gente já sabe a nossa vida inteira. Então, ouça esse conselho, irmãos: em tempos difíceis, não gaste tempo querendo entender as coisas que estão acontecendo com você. Entender tudo, os mínimos detalhes de tudo. Se você ler o livro de Jó, você vai ver que Jó sofreu, depois ele sofreu, e depois ele sofreu. E você vai ver que no final Deus restaurou a vida de Jó, dando a ele tudo em dobro do que ele tinha. Mas em nenhum momento Deus respondeu para Jó por que ele sofreu. Você vê lá no livro, em algum momento Deus, ele faz as perguntas para Deus, mas em algum momento Deus responde para ele por que ele sofreu. Não responde. Porque muitas coisas que acontecem na nossa vida, elas são inexplicáveis. Principalmente sob o ponto de vista humano. Inexplicáveis. E eu vou dizer para você uma coisa, ouça isso: existem situações que você não terá resposta nunca aqui nessa vida. Você só vai entender na eternidade. Não adianta. Você vai morrer tentando entender algumas coisas, você não vai entender. Só na eternidade. Mas em segundo lugar, veja que Paulo, então, para nos consolar, ele diz que provações são inquietações. Mas segundo, aqui agora na segunda parte do versículo 3, diz: porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Nós sabemos que nós vamos enfrentar isso. Não se iluda. Fomos designados para isso. Então, Paulo está dizendo que provações são inquietações, e Paulo está dizendo que provações já são designadas para a minha e para a sua vida. O que significa isso, pastor? É o que eu estou ouvindo, entendendo mesmo? É isso mesmo. Deus já designou no plano eterno dele as provações que nós vamos ter que passar. Desde a eternidade já foi designado. O salmista já disse que desde antes da fundação do mundo, todos os nossos dias foram escritos quando nenhum deles ainda havia.
Deus já designou de antemão tudo o que nós vamos passar. E todos os cristãos, eles estão designados a enfrentar aflições. A gente sabe que a gente vive das promessas de Deus, as promessas nos encorajam, as promessas nos levantam, mas tem promessa que a gente não gosta de ler. João 16:33 é uma delas. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas a gente está debaixo dessa promessa. Enquanto você estiver nesse mundo, é caído, é maldito, amaldiçoado, você não vai viver uma vida boa aqui nesse mundo. Imagina se o crente tivesse vida boa aqui nesse mundo. Qual crente, vivendo uma vida boa nesse mundo, iria querer o céu? A gente vive num mundo tão desgraçado, sob o ponto de vista da queda do homem, do pecado, um mundo tão mau, tanto sofrimento que a gente vive, que a gente vê, que a gente quer que o Senhor venha logo. A gente almeja o céu logo. A gente quer viver uma vida glorificada, uma vida perfeita, nesse mundo, em comparação com esse mundo imperfeito. Então, enquanto nós estivermos nesse mundo, nessa vida, vivendo como servos de Deus, nós enfrentaremos tribulações. Porém, essas tribulações que estão designadas para mim e para você, elas têm um propósito de Deus. Há um propósito, há uma intenção, há uma intencionalidade da parte de Deus. Deus não desperdiça sofrimento na vida dos seus filhos. Quando Deus permite um sofrimento, Ele não está desperdiçando, há uma razão, há um propósito nisso. Quando Deus permite, ou faz parte da soberania dEle, da vontade soberana de Deus, ou da vontade permissiva de Deus. Quando Ele permite que você passe pelo que você está passando. Ou seja, tudo que acontece na minha vida e na sua vida, ou é causado por Deus, ou é permitido por Deus. Ele não causou, mas Ele permitiu você passar por aquilo. Amém, irmãos? Deus está permitindo que você passe por isso que você está passando. Por alguma razão. E cada um tem uma história. E cada um tem um propósito. Cada um tem uma vida. Mas Deus está permitindo. Está permitindo porque você errou, e isso é consequência de um erro seu, de uma escolha errada sua. Está permitindo porque você fez certo, mas o diabo está tentando te tentar, e ele está permitindo porque ele vai te dar força para suportar. Ou está permitindo por N motivos. Mas nada acontece sem a permissão dele na sua vida. Ou é porque ele quer, é a vontade permissiva soberana, ou porque ele está permitindo. Mas em terceiro lugar, Paulo vai nos ensinar que as provações geram perturbações, que as provações já estão designadas, mas em terceiro lugar, Paulo vai dizer algo muito interessante, que as provações devem ser esperadas. Se prepare, porque as provações virão. Se preparem para os tempos difíceis. Se preparem para o imprevisível. Veja o versículo 4. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser o quê, irmãos? Afligidos. O que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Provações devem ser esperadas. Como eu disse, se você não passa por provação, tem alguma coisa errada com a sua fé. E uma forma de consolo para mim e para você é isso, é saber que as provações virão e nós temos que esperá-las com o coração firme. Paulo já havia dito aos irmãos, em Atos 14:22, que eles deveriam esperar por provações. Atos 14:22, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus.
Veja, ele está fortalecendo, diz o texto, a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé. E a palavra exortando aqui nesse contexto significa consolando, significa encorajando a permanecer firme na fé, mostrando que até a gente entrar no céu, até a gente entrar no reino dos céus, nós vamos passar por quantas tribulações? Muitas. Ele faz questão de colocar aqui um advérbio de intensidade. Muitas. E é muito importante, irmãos, a gente aprender isso. Ou você vive a sua vida inteira como aprendiz, ou você vive a sua vida inteira como vítima. Ou você pega tudo que você está passando e tira lições daquilo, e cresce, amadurece, e vai enfrentando, e vai melhorando, e vai caindo, e vai levantando, e vai sangrando, e vai curando, e vai crescendo, e vai enfrentando, ou você vai viver a sua vida arrastado. Ou é aprendiz ou vítima. Pare de reclamar da vida, pare de reclamar das coisas. Entenda que tudo é um propósito e tudo é uma lição. E nós temos que aprender. O aprendiz deve aprender que as provações devem ser esperadas. O que diz em Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4? E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação ela produz o quê? Perseverança. E a perseverança ela produz o quê? Esperança. E a esperança produz o quê, irmãos? Então, se você é alguém que quer ser cheio de esperança, se você quer aprender o que é perseverança na prática, você precisará passar por muitas tribulações. Porque não existe outra escola. Se você hoje é alguém, hoje, você não era, mas hoje, você é alguém paciente, é alguém que aprendeu a respirar mais fundo antes de falar, alguém que aprendeu a pensar antes de responder, alguém que aprendeu a ponderar antes de agir, porque você já passou por poucas e boas e amadureceu. Então hoje você não é tomado por um ímpeto, hoje você não é mais do grupo dos rompantes. Você pensa, raciocina e reage. É claro que em alguns momentos extremos pode ser inevitável isso. Mas na rotina, se você aprendeu isso, foi pelo que você passou. Porque é na prática, é passando pelas lutas, pelas provações, pelas tribulações, que nós vamos sendo esmerados, vamos sendo talhados, moldados. E vamos amadurecendo. Não existe atalho. Não existe um caminho mais curto para chegar lá, para aprender o que é perseverança, para aprender o que é esperança, para aprender o que é paciência. Não existe atalhos. Para você crescer espiritualmente, pastor, o meu sonho é ser maduro na fé. Se prepara, meu irmão. Porque vai levar chicotada no lombo. E tem que levar quietinho. Porque não existe outra maneira. Para eu chegar onde eu cheguei, só Deus sabe o que eu passei. E muitos aqui sabem. Para você chegar onde você chegou, só Deus sabe o que você passou. Para você alcançar agora a estatura de maturidade e fé que você tem, quantas humilhações você passou e teve que suportar aos pés do Senhor. Agora, se você não aguenta, se você reage, se você explode, se você quer quebrar tudo, o tempo todo da sua vida, você nunca vai aprender, porque criança é que reage assim. Não existe atalho para o crescimento espiritual. Não existe a formação do caráter de Cristo em mim e em você, se nós não enfrentarmos com alegria, com sabedoria, com perseverança, os problemas difíceis da vida. Respira fundo, levanta a cabeça, põe um sorriso no rosto e enfrenta, porque Deus é contigo. Saiba que todos nós vamos ter que passar por isso. Seja maduro. Isso vai passar. Daqui a pouco vem outra, que nem onda do mar, né?
E tem gente que vive de caixote em caixote. Mas a gente sobrevive, né? Em quarto lugar, provações são inquietações. Provações já estão designadas. Provações devem ser esperadas. Quarto lugar, provações são perigosas. Diga comigo, provações são perigosas. Por quê? A gente sabe que a provação, né, é uma prova que Deus dá. Deus não tenta ninguém. Deus nos prova. E Ele nos prova para nós sermos aprovados. Então você está enfrentando uma provação. Faz parte, vai passar no momento certo. Deus quer com isso amadurecer você. Deus quer aumentar o teu amor por Ele. Deus quer fazer com que você cresça. Ok? Entendemos isso. Mas o diabo, astuto, sagaz, ele pode tentar se infiltrar nessa provação que você está passando. E tentar transformar essa provação numa tentação. Ele é especialista nisso. A estratégia dele é essa, é ver você passando por algo causado por Deus, permitido por Deus, para glorificar o nome dele, para melhorar você, e ele tenta se infiltrar ali para estragar tudo. Para tentar transformar isso numa tentação. Então Deus manda a provação, cujo propósito é crescimento, cujo propósito é o seu amadurecimento, e o diabo pode usar isso, que é uma provação, e transformar isso numa tentação. Veja, versículo 5. Foi por isso que, diz Paulo, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé. Qual é o verbo que ele usa agora? O verbo temer. Temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. O tentador pode usar as provações e as inquietações para tentar o crente a desistir da fé. Tentar o crente a desanimar na fé, a enfraquecer na fé. É provação de novo. Ah, Senhor, provação de novo. Aí você começa a questionar Deus, aí você começa a entrar em guerra com Deus, aí você começa a desanimar, porque você já não aguenta mais orar, já não aguenta mais esperar, já não aguenta mais. E aí você vai enfraquecendo, você vai perdendo o vigor espiritual, e você já não consegue mais orar. Olha só, a provação que era para aumentar a tua oração, aumentar a tua fé, aumentar a leitura bíblica, vitaminar você, agora o diabo está tentando usar aquilo para enfraquecer você. O diabo é sujo. Ele faz isso de 3 formas. A primeira forma, especialidade dele, PhD nisso. Ele vai tentar fazer você duvidar do caráter de Deus. Ele vai tentar fazer você duvidar do caráter de Deus. Você está passando por tudo isso? Mas no mundo não era assim. Agora que você está na presença dele e você está passando por isso, aonde está o teu Deus? Você não está andando certo? Você não está correto diante dele? Por que Deus não te protegeu disso? Por que Ele não te livrou daquilo? Por que Deus está mandando essa doença, está permitindo essa doença na sua vida? Por que tantas pessoas para ser mandado embora, logo você ficou desempregado? Por que você está passando por essa tentação? Você não é crente? Lembra do que o diabo fez com Jesus? Mateus capítulo 4, logo lá no início. O Espírito levou Jesus, o Espírito Santo, levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. E o diabo, ele questionou Jesus de diversas formas, sugestionou tantas outras. Em algum momento ele chega para Jesus, o diabo sabia que Jesus era filho de Deus. Sabia. Mas ele chega para Jesus e fala, se tu és filho de Deus, ele está tentando Jesus, ele está tentando colocar uma semente de dúvida no coração de Jesus. Tentando colocar dúvidas na mente de Jesus. Porque o diabo sabia quem Jesus era. Então, quando
você e eu, estamos passando por uma provação. O diabo vai tentar-nos a duvidar do caráter de Deus, da bondade de Deus, do amor de Deus, do cuidado de Deus por mim e por você. Mas, segundo lugar, como que ele faz isso também? Escuta isso, hein? Se você tem caneta, anota. Ou então você volta esse vídeo diversas vezes depois. Segunda maneira que ele também fez doutorado nessa área. O diabo tenta, nos fazendo retalhar pessoas. Ele nos tenta para que nós venhamos retalhar pessoas de maneira raivosa. Reagir com as pessoas. Eu estou passando pela prova e eu começo a reagir com as pessoas raivosamente. A gente está passando pelo nosso problema. O problema é nosso, é pessoal, é individual. Mas a gente começa a tratar as pessoas à nossa volta de forma errada, de forma agressiva. As pessoas ao nosso redor. A gente começa a procurar um culpado por aquilo que está passando. Eu estou passando isso por culpa de fulano. Eu estou passando aquilo por culpa de ciclano. E o diabo, ele nos tenta a ter um temperamento completamente descontrolado. Tentação. Tentação. Vocês estão bem quietinhos, né? Mas o terceiro é pior. A terceira forma que ele faz isso. Terceiro ponto. É que quando você está passando pelos seus momentos difíceis, o diabo quer que você ceda ao desânimo. Ele quer que você ceda ao desânimo. E ele vai ser incansável nisso, em fazer você desanimar da sua fé em Cristo Jesus. Ele vai ser incansável nisso, em colocar em você a semente da apatia espiritual. Ele quer que você perca a alegria no seu relacionamento com Deus, no seu relacionamento com a igreja, com os irmãos. Ele quer que você perca isso. Ele é estratégico nisso. Tentações são perigosas, perigosas. E o apóstolo Paulo é muito claro aqui no seu texto, no versículo 5, temendo que o tentador vos provasse e tornasse inútil o vosso labor. Ou seja, que ele te tentasse de tal forma que se tornasse inútil tudo aquilo que foi pregado, tudo aquilo que foi ensinado, tudo aquilo que foi ministrado, foi encorajado em você, sabe? Tudo aquilo que fez você crescer. Eu temo que tudo isso agora, uma vez cedendo à tentação dele, tudo isso seja inútil. Ou seja, tudo isso vai por água abaixo. E você volte a estaca zero. Eu não sei se essa mensagem está fazendo algum sentido para você. Está fazendo? Provações são inquietações. Provações já estão designadas. Provações devem ser esperadas. Provações podem gerar tentações. Mas em quinto lugar, e louvado seja Deus por isso, todas as provações podem ser vencidas pela fé. Diga isso comigo: todas as provações e tentações são vencidas pela fé. Veja no versículo 6. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, mandei Timóteo até vocês, para avaliar, para analisar tudo, como é que está a temperatura da fé. Vocês suportaram a provação, a tentação ou não? Agora, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor. Então Timóteo vai, faz o diagnóstico, volta para Paulo e diz: olha, Paulo, o povo está passando por muitas tribulações, Paulo, a coisa está feia lá. O povo está sendo tentado de tudo quanto é jeito. Mas Paulo, o povo está firme na fé.
Paulo, a luta está grande, o problema está grande, veio, sabe, tempestade espiritual de tudo quanto é lado na vida deles, mas o povo está firme na fé, Paulo. Eles estão perseverantes no amor, Paulo. Eles estão agarrados com Jesus, Paulo. Eles não abriram mão da sua fé. Eles não abriram mão da sua fé. Meus amados irmãos, fé no caráter de Deus, fé na palavra de Deus, fé no propósito de Deus e nos planos de Deus, nos planos que Ele tem para as nossas vidas, fé nas promessas de Deus, fé na presença de Deus conosco, fé no vale da sombra da morte, fé no poder de Deus para me proteger e para me guardar do maligno. Ele intercede por nós. Ele intercede por nós, nesses tempos de tentações e provações, para que a nossa fé não desfaleça. Aliás, nós temos 2 intercessores, né? Um no céu e um na terra, Jesus e o Espírito Santo. Intercedendo, cada luta que você está passando, Ele está intercedendo para a sua fé não desfalecer. Você percebe a importância de ser servo de Deus? Como é importante ser crente, ser um cristão, discípulo de Cristo Jesus. Como é importante, valoriza isso. Olha para a sua identidade, olha para quem você é e valoriza isso. 6º lugar, tentações e provações que nós vencemos pela fé, elas servem para incentivar, consolar e encorajar outras pessoas. Tudo o que você passa e pela fé você vence, você vai usar para consolar alguém. Veja o que diz no versículo 7. Sim, irmãos, por isso fomos o quê? Consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulações, apesar de tudo que eu passei, apesar de tudo que vocês passaram, o testemunho de vocês estão nos consolando, para a gente enfrentar também o que a gente está passando aqui. Olha o que diz em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação. Para quê? Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Quando somos consolados por Deus na tribulação, Ele mesmo nos consola. Para que nós, que recebemos esse consolo de Deus, possamos compartilhar também com outras pessoas esse consolo. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Quando um crente é atribulado, quando um crente é provado, ele é consolado pelo Senhor. Foi aquilo que eu disse no último culto. Você vai passar pelas águas, vai passar pelos rios, vai passar pelo fogo. São previsíveis, devem ser esperados. Mas quando passarem pelas águas, vocês não se afogarão. Quando passares pelos rios, não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará. Você vai passar, mas eu serei contigo. Eu sou teu Deus, eu te sustento, eu te ajudo com a minha destra fiel. Você prefere viver aí um mar de rosas na vida sem a presença de Deus? Ou enfrentar suas lutas tendo a certeza de que Deus está abraçando você? Então isso é maravilhoso. Quando um crente passa pela tribulação, ele é consolado por Deus. Mas a partir daquele momento, a partir daquela provação, a partir daquela vitória pela fé, ele é transformado. E ele passa a ser um consolador para aquele que está precisando de encorajamento. Quantas vezes você chegou para alguém, ou chegaram para você, e diz assim:
Eu já passei por isso, já que você está passando. Fica firme. Fica firme, porque com a ajuda do Senhor eu venci. E você também vai vencer. Quantas vezes, irmãos? Quantas vezes? Quantas vezes você pode chegar para alguém e diz: levanta a cabeça. Levanta. Não, não vai ficar aí prostrado, não. Levanta a cabeça. Você vai passar por tudo isso. Eu já passei por poucas e boas, já eu estou aqui em pé. Você também vai passar, está passando. Se levanta. Deus é contigo, Ele é a tua força. Quantas vezes você encorajou alguém? Por quê? Porque você já passou. Você tem experiência de causa. Você pode falar com propriedade. Porque as tuas palavras são a tua vida. Então você foi consolado por Deus para agora você consolar outras pessoas. Você foi curado por Deus para agora você ser um instrumento de cura para outras pessoas. Você foi levantado por Deus para agora Deus usar você para levantar outras pessoas. É por isso que eu sempre insisto aqui que a gente não pode cair nessa ideia de que o problema do outro é só do outro, não tem nada a ver com isso. Que história é essa? Igreja não pode pensar assim. O problema do meu irmão é o meu problema, e se doer nele, está doendo em mim. E se ele está sofrendo, eu também estou, e se ele precisa de ajuda, eu vou estender as mãos. Então você passa a ser um consolador para aquele que está precisando de encorajamento. Olha o que diz em Hebreus 3:13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje. Não é quem sabe um dia, é hoje. A fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Nós temos que nos tratar mutuamente, nos alimentar, nutrir-nos, nos fortalecer, para que o coração não fique endurecido cada vez mais pelo pecado. Então, ao invés de endurecer o coração, ao invés de agir por incredulidade, consolem uns aos outros, exortem uns aos outros, levantem uns aos outros. Aqui diz mutuamente, diariamente, no tempo que se chama hoje. Ah, pastor, quando melhorar as coisas, eu vou ajudar. É o que eu mais ouço. Pastor, está para acontecer um negócio aí. Se acontecer... Escuto isso há 20 anos. Um monte de gente. Ninguém é tão miserável, irmãos, que não possa ajudar alguém. Deus está permitindo que você passe por tudo isso para trabalhar no teu caráter. Deus está permitindo que você passe por tudo isso para trabalhar na tua fé. Deus está passando que você passe por tudo isso para que depois que você passar por essas experiências com Deus, você seja uma fonte de consolação para a vida de muitas pessoas. Amém, irmãos? E por fim, 7º lugar, as provações nos tornam mais firmes. Diga comigo, as provações nos tornam mais firmes. Às vezes eu passo por uma coisa aqui, outra ali, aí eu já escutei irmão que chega para mim e fala assim: pastor, eu acho, sei lá, tem hora que eu acho que sou meio frio. Mas não é frio. É porque chega num ponto da nossa vida que a gente já é anestesiado. Porque a gente já passou por tanta coisa. Vai fazer o quê? Quando veio essa enchente alguns dias atrás, muitas pessoas já sabem, né? A minha rua que há 40 anos não enche, encheu, meu carro foi embora. Só vi o carro indo, debaixo d'água. As crianças em casa, pai, o carro. Eu vou fazer o que com o carro? Vamos cuidar da casa, vamos cuidar aqui da gente, da família. Ai, pai, mas o senhor parece que, não sei, o senhor não tem o que fazer. Deixa o carro ir, o que importa é a gente.
Mas não é que é frio, é que as provações nos tornam firmes. Veja o que Paulo diz aqui no versículo 8, no nosso texto. Em 1 Tessalonicenses 3:8. Porque agora vivemos, se é que estais firmados no Senhor. O se é aqui não é um se de dúvida. Aqui nesse contexto, o se é conclusivo. Como quem diz, vocês estão firmados no Senhor. Quando chega no capítulo 4, versículo 1, Paulo vai dizer, finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Vocês estão firmes, vocês estão agradando a Deus com essa firmeza de vocês. Continuem, isso é progresso. Progresso não é ausência de luta. Progresso é enfrentar a luta firmado no Senhor e não abrir mão da tua fé. Que coisa extraordinária, que coisa maravilhosa. Paulo reconhece aquilo que está nas Escrituras, que nós somos provados para sermos amadurecidos no Senhor. E Paulo então termina essa mensagem de consolo fazendo sabe o quê? Orando. E ele vai orar com gratidão por tudo aquilo que aqueles irmãos passaram. E ele vai orar com toda a alegria. E ele vai orar, diz o texto, constantemente, dia e noite. Ele vai orar com o máximo empenho. E ele vai continuar orando por aqueles irmãos. E sabe o que Paulo nos ensina? É que todo consolo só é possível se nós vivermos uma vida de oração. E por isso que ele está orando dia e noite, com gratidão, com empenho, com perseverança, com persistência, com esperança, com alegria. Porque todo consolo só é possível através de uma vida de oração. Amém, irmãos? Como está a sua vida hoje? Você está passando por algum tempo difícil? Não, né? Só eu que passo, né? Vocês estão tudo no mar de rosa. A conta está cheia, né? O bolso está cheio. Bitcoins, a criptomoedas. Vamos ficar de pé com a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia no livro de Jó. Jó 23:10. Vou pedir o pessoal do louvor para vir. Abra a sua Bíblia em Jó 23:10. Todos de pé, por favor. E vamos ler juntos esse versículo lindo. Jó capítulo 23, versículo 10. Quem achou, diga amém. Vamos juntos? Mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, sairia eu como o ouro. Vamos outra vez? Mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, sairia eu como o ouro. Ele sabe o meu caminho. E depois que eu passar por tudo que eu estou passando, eu vou sair como ouro depurado. Você não vai ser destruído. Você vai ser refinado. Você vai ser melhorado para a glória de Deus.